Por que que o cristão é tão provado na terra? Por que que nós somos tão provados? Nós somos muito provados na terra porque nós temos que ser aprovados por Deus. Porque dependendo do nosso desempenho nas provas, é que nós vamos ser aprovados por Deus ou desaprovados. A palavra de Deus diz que Ele nos prova para saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está na palavra de Deus, está em amar o Senhor acima de todas as coisas, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, como está lá em Mateus 6,33, ou se o nosso coração está nas coisas desta vida. Porque servir a Deus no tempo da bonança, quando tudo vai bem, é muito fácil, gente, é muito fácil, sabe? Você dá glória a Deus quando você está saudável, seu casamento está indo bem, a sua conta no banco está gorda, seu saldo está acima do limite, salário caindo todo mês, quando tudo vai bem na sua vida familiar, na saúde, é fácil você dar glória a Deus, é fácil ser fiel a Deus, até o ímpio dá glória a Deus na bonança. Agora, você ser fiel a Deus quando tudo vai mal, quando você está enfermo, quando você passa por depressão, quando você está desempregado, com as portas fechadas, dependendo dos outros, sendo suprido pela misericórdia de Deus, aguardando as providências de Deus, dando glória a Deus, sendo fiel. Quando você está passando provação no casamento, na sua vida conjugal, quando você está sendo perseguido, humilhado, caluniado, porque você é um servo de Deus. É difícil dar glória a Deus nesse período e ser fiel a Deus. Continuar congregando, lendo a palavra, orando, jejuando. Nos falta forças, na verdade. E é nesse período de provação que nós vamos ser aprovados por Deus, ou não. Porque o cristão ele não vai para o deserto para morrer no deserto. O cristão ele vai para o deserto para ele ser aprovado por Deus. E o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Só que como lá no tempo do Egito, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, foi para passar pelo deserto para chegar na terra prometida, o que aconteceu? A maioria dos cristãos não foram aprovados. A grande maioria morreu no deserto, murmurando, mesmo vivendo os milagres do Senhor, comendo o maná que caía do céu, mesmo sendo suprido pela misericórdia de Deus, eles não davam glória a Deus, eles reclamavam. Então a grande maioria não saiu do deserto, morreu no deserto. E hoje não é diferente, gente. Sabe, pessoal, meus irmãos amados, hoje não é diferente. Nós passamos pelo deserto para sermos aprovados por Deus. E ninguém vai chegar à terra prometida sem passar antes pelo deserto. Todo mundo quer receber a bênção, todo mundo quer chegar na terra prometida, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer ser purificado, ninguém quer ser santificado. Então, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que firmou a sua casa na rocha. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui quando ele ensinava os discípulos? Está querendo dizer que a nossa rocha, ela é Jesus Cristo, ela é a palavra de Deus. Se a nossa fundação
se o nosso alicerce ele não estiver firmado na rocha chamada Jesus Cristo e na palavra de Deus, fatalmente, quando vinham os temporais, a chuva, como diz aqui em Mateus no capítulo 7, quando vinha a chuva, correu os rios, se a nossa casa estiver com o alicerce na areia, o que quer dizer essa areia, gente? É as coisas desta vida, deste mundo. Quando o nosso coração está, sabe, no nosso salário, no nosso cônjuge, nas nossas bênçãos materiais, está nas coisas que a gente almeja nesta vida. Quando nós buscamos o Senhor simplesmente pelas coisas desta vida, nós estamos edificando a nossa vida espiritual na areia, a nossa casa espiritual na areia. E fatalmente, quando vir o temporal, as chuvas, que são as provações aqui, espiritualmente falando, nós vamos desabar, nós não vamos resistir. Por quê? Porque nosso alicerce não está fundado na rocha. A nossa fé ela não é verdadeira, ela é vã. Como diz o Senhor lá, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Palavra dura essa, né, gente? Mas olha só, qual a diferença? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Qual a diferença dos escolhidos e dos chamados? Os escolhidos, eles são literalmente os chamados que pagam o preço de ser escolhido. Então, no período de provação, no período que a gente está no deserto, é esse período que vai firmar os nossos alicerces. Porque as provações nada mais é do que a agenda de Deus para nossas vidas, do que planos do Senhor para nos salvar, para nos preparar para tudo aquilo que a gente vai passar. A prova de hoje, ela vai te fortalecer para a prova que você vai passar amanhã. E você vai dar testemunho vivo para outras pessoas que vai estar passando por aquela aprovação que você já foi aprovado. Então, nós somos testemunhos vivos da palavra de Deus. E se o seu coração não estiver firmado na rocha, você não tem estrutura para passar pela aprovação e nem dar testemunho. Como está escrito lá em Tiago também, vamos ler aqui no livro de Tiago, Tiago 1,12, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. O homem, o cristão, o filho de Deus que suporta a aprovação, ele é um bem-aventurado, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida, ele receberá a salvação que o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor nos prova, gente, para ver onde está o nosso coração. Está nas coisas desta vida? Está nas coisas de Deus? Nós somos provados para sermos aprovados. E dependendo do nosso desempenho, na hora da aprovação, nós vamos sair do deserto mais fortes, mais crentes, mais sábios e edificados. Porque dar glória a Deus em todo o tempo, ler a palavra, orar, jejuar, congregar, durante o tempo da aprovação, é o que vai fazer a diferença na nossa caminhada, porque o Senhor está nos observando o tempo todo. E quando o professor aplica a prova para o aluno, ele fica em silêncio. Muitas vezes a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente clama e o Senhor não responde. Por quê? Porque Ele está no período de silêncio, nos observando. Porque confiar em Deus, a gente tem que confiar pela fé, não pela vista, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos que confiar pela fé que o Senhor Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 28, 20. O Senhor Jesus, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, independente do que nós vamos passar, provações, benção. Deixa eu ver esse capítulo 24, 28, 20 mesmo, que está escrito isso, gente. Espera aí, vamos ver, vamos confirmar aqui a nossa Bíblia. Está no Mateus 28, é isso mesmo. Mateus 28, 20, que está escrito assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Senhor Jesus falando para os discípulos, pois que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Está lá em Mateus 28, 20, o Senhor Jesus fala que estará conosco, independente do que nós tivermos que passar, nós não estamos só,
E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, se não me falha a memória, vamos confirmar aqui. Romanos 8, capítulo 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 37, o Senhor fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então, em todas as coisas, não é só na bênção, no tempo que está tudo bem, sabe? Porque é muito fácil você servir a Deus no tempo da bonança, até o ímpio da glória, sabe? Então, o Senhor quer testar o nosso coração, a nossa fidelidade no tempo do sofrimento, sabe? Da humilhação, do abandono, das calúnias. É aí que o Senhor nos testa. Romanos 8, vamos conferir aqui. O Senhor fala que nós somos muito mais do que vencedores, mesmo passando pelas aflições, desespero, angústia. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vai passar por todas as coisas que tem que passar, mas não vamos passar sozinho, nós vamos passar com o Senhor Jesus. E aquele que resistir às provações é o que será aprovado por Deus. Então a nossa rocha aqui que o Senhor fala, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, que bem-aventurado é o homem que firmou a sua casa na rocha, essa rocha é o próprio Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Se nós estivermos firmados na rocha, chamada Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós vamos suportar as provações, nós vamos vencer este mundo, assim como Jesus Cristo venceu, e nós venceremos por Ele também, porque com Jesus Cristo e por Jesus Cristo, nós somos muito mais que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas as coisas. Não é só as bênçãos, só os bons momentos. São os momentos ruins, nossos erros, as nossas provações, as nossas angústias. Tudo isso é aprendizado. E todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Essa mensagem de fé, que eu espero que tenha edificado o teu coração. Para você que não me conhece, eu sou a Van Castro, sou evangelista e missionária pela misericórdia de Deus, e aqui no nosso canal nós não falamos de religião, nós falamos da palavra do Senhor e aprendemos cada dia um pouquinho mais do reino do céu. Sejam todos bem-vindos. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, para que o YouTube entenda que é relevante para outras pessoas também, assim todos podem ser edificados. Fiquem com Deus, Deus abençoe você que ficou até aqui, e até a próxima, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se o Criador eterno nos permitir. Abraços.